Oi meninas, sejam bem-vindas a mais um episódio do Pod Rosa Podcast. Aproveita, segue a gente aí, dá um joinha, compartilha, que esse episódio está babado, tá ou não, Ale? Rapaz, eu tô animada. E nós temos hoje uma convidada super especial. É a Tatiane Gama. Ela é coaching, formada em administração e vem falar sobre um tema super importante: inteligência emocional. Seja Uau. bem-vinda, Tati. Obrigada pelo convite, meninas. Obrigada por esse momento aqui, muito especial, maravilhoso aqui estar entre vocês. E esse assunto vai ser extraordinário, porque nós vamos saber o que é inteligência emocional e a importância dela em qualquer lugar. Então, começa dizendo pra gente, o que é inteligência emocional? A inteligência emocional é a habilidade de se conectar com a emoção certa, na ocasião certa, e extrair o melhor de si. Assim também você vai se conectar com o outro e extrair o melhor dele, com a emoção certa, nos lugares certos. Muito legal, arrasou. Me dá um exemplo de emoção certa no lugar certo e emoção errada no lugar certo. É bem básico assim, né? Eu não vou chegar num velório sorrindo. A emoção certa é eu estar triste, né? Eu estar ali chorando com aquelas pessoas que todo mundo vai estar com essa emoção. Se eu chegar lá no velório com um sorriso no rosto alegre, algo a gente vai identificar que algo está errado ali naquele momento. Então, é uma emoção certa a tristeza, a melancolia naquele momento, mas aí eu vou determinar o tempo certo para ela, porque tudo que é extremado vai trazer prejuízos. E aí vai desencarretar aí uma série de situações, né, que chega até as doenças psicossomáticas. Que aí a doutora Alessandra sabe muito bem. Tratar como ninguém. É, e tem muito caso que chega no consultório que a gente, eu digo logo, né? Olha, muita coisa que a gente precisa de ajuda na sua maturidade emocional. Porque muitos dos sintomas, eles vêm do sofrimento prévio que a pessoa estabeleceu para si mesma, né? Então, isso é uma questão fundamental. Mariana também deve passar por muitos, né? Vários. A gente vê muitas doenças que aparecem no universo feminino, muitas vezes vêm de uma ansiedade, de uma não saber controlar as emoções em determinados problemas, porque problemas tem todo dia, né? A forma de como a gente lida com aquela situação É que faz a que diferença. faz diferença, porque às vezes o problema ele dura 10 segundos. Daqui a pouco ele não é mais um problema. E aí tem gente que fica ainda remoendo, né? Aí eu sou muito prática, eu não sou. Eu me acho inteligente emocional, sério mesmo. Eu falo, eu sou inteligente Eu também emocional. te acho, amiga. Não, é sério, porque, cara, eu vejo sempre da melhor forma, de tentar não postergar, rancor, esse tipo de coisa. Eu acho assim, eu fui evoluindo pra isso, né? Eu era uma adolescente ciumenta, orgulhosa, Impulsiva. vingativa, né? E eu fui me tornando uma pessoa melhor. E hoje em dia eu acho que eu já me sinto mais inteligente. Não sou super inteligente emocional, mas já me acho bem mais inteligente emocional do que era antes. Bastante. Pra gente, Ela era Tati. vingativa. Vingativa, Vingativa era Tati. Eu ela. me vinguei hoje. Lembra que a chave da moto lá? Eu veio ontem a moto. Ei, Mariana, eu não sou vingativa, você vai ver. Depois eu mostro esse vídeo que eu me vinguei do Márcio hoje. Ah, é porque o marido dela fez um Não vídeo. vai falar. Não vou falar. Não, bem. Vai contar lá Depois nas eu te redes conto. sociais. A gente conta depois lá no Miaco. Depois eu te conto. Ei, Tati, agora assim, pra gente ter essa jornada, né, que a Mariana tem, como hoje ela fala que ela tem uma maturidade, eu admiro muito isso na Mariana, porque ela realmente tem, ela sabe a hora de ser quinta série, a hora de ser madura, né? Ela é muito quinta série, gente. Vocês Mas não ela estão entendendo. sabe a hora de ser, assim, o que é preciso para a pessoa iniciar essa jornada rumo a ter, a começar a desenvolver uma inteligência emocional, porque eu acho que o ser humano nunca vai ser perfeito, por mais que a Mariana diga assim que ela tem essa jornada, que ela se acha, mas a gente sempre tem o que aprender, né, Mari? Sim, não. Mas assim, então, o que a gente faz para começar, né? Primeiramente, é ter consciência que precisa de ajuda. Porque Perfeito. nós não conseguimos ajudar quem não quer ser ajudado. Então, dentro da inteligência emocional, nós temos a pirâmide do indivíduo,
que começa pela base, que é o ser, o ter, o fazer e o ter. Antes de fazer e ter, eu tenho a base. E geralmente nós somos treinadas para só fazer, fazer, fazer. E há uma estrutura montada em cima da base, que é o fazer para ter. A gente trabalha com essa pirâmide somada, do ser para o fazer para eu poder ter. Só que a gente esquece de cuidar da base. E quando ela é muito empurrada de cima para baixo, uma hora essa base ela vai desmoronar. Perfeito. Então, é importante cuidar da base. Então, eu preciso saber quem eu sou. É o autoconhecimento, é buscar conhecimento. Mas, primeiramente de tudo, é ter consciência que precisa de ajuda. E pedir ajuda da pessoa Olha aí o certa. autoconhecimento de novo, né? Gente, todos os episódios a gente fala de autoconhecimento. Tudo é sobre autoconhecimento. Todos os episódios a gente fala sobre autoconhecimento. Então, como é que a pessoa busca? Assim, todo mundo tá falando de autoconhecimento o tempo todo. Como é que eu faço para eu buscar esse autoconhecimento, Tati? Se conectar com as pessoas certas. Geralmente, quem tem, vamos dizer assim, um problema, né? Ela vai se conectar com alguém que ela admira, que ela gostaria de, não vamos dizer assim que é inveja, mas gostaria que aquela pessoa que ela modela. Admiração, né? E aí ela quer se tornar igual àquela pessoa. Ela vai procurar sentar com aquela pessoa, tomar um café. E aí ela vai perguntar a jornada daquela pessoa. Com certeza essa pessoa que ela tem sucesso, ela teve um treinador, ela teve um mentor. E aí esse mentor surge na vida dessa pessoa para trazer o autoconhecimento, que é no meu caso como coach, né? Eu sou uma mentora, uma treinadora, que vai trazer o autoconhecimento, onde eu vou estruturar essa base para essa pessoa entender que ela precisa ser, para ela poder entender a capacidade, para ela poder ter o que ela precisa. Porque se ela não estruturar essa base, é muito difícil que o sucesso venha. Ele pode até vir, porque tem muita gente que tem sucesso aí. Mas quando eu chego com essas pessoas que eu pergunto, como é que está a tua vida espiritual? Aí a pessoa já, como é que está as tuas emoções? Porque nós somos um ser espiritual, que temos que cuidar do espiritual, do físico e do emocional. Isso é fundamental. Por quê? Não adianta eu cuidar só da minha religião, que no caso muita gente confunde espiritualidade com religião, e então aí só cuida de um pilar. Eu preciso cuidar dos 3, espiritual, emocional, né, que é o corpo, alma e espírito, para poder ter essa, vamos dizer assim, esse alinhamento. Essa plenitude, né? E eu ainda colocaria pelo conceito da psicologia positiva o relacional, né? Porque também nós somos seres que nos relacionamos e muitas vezes as pessoas elas estão com relações adoecidas. Não estou falando só de relacionamento homem-mulher ou relacionamento de casal. Eu estou falando de relacionamento dentro do trabalho, dentro da própria igreja, né? Essas questões, elas parecem, quando a gente fala de relacionamento, que é só, tipo assim, aquele núcleo familiar, né? E não é sobre isso. Isso é uma coisa muito interessante. Eu também, como mentora de mulheres, né? Que eu tenho o Flor da Doutora Lê. Então, lá no Flores, né, da Doutora Lê, que tem o presencial e o online. Então, isso é muito importante, porque eu recebo muitas mulheres dizendo que não conseguem se perdoar ou perdoar alguém e que não conseguem ter, que isso aí é uma coisa que não é que a pessoa traz, mas que a gente percebe logo muito de cara, que é a gratidão pelo que ela tem hoje. Então, isso trava muito o desenvolvimento da pessoa, essa falta de gratidão e de perdão. Como é que você vê essa questão da gratidão e a questão do perdão dentro desse contexto da inteligência emocional? O perdão, ele é uma peça fundamental dentro do processo. Por quê? Tudo que um adulto é hoje, ele começou, não foi hoje, foi lá na infância. Então, nós nascemos de 0 a 12 anos, a criança está formando ali todas as crenças. Então, tudo que ela ouve, sente, ela vai levar para a vida adulta. E aquele sentimento virou uma crença. Tudo que foi transmitido para ela. Então, nós somos treinados dos 0 aos 12 anos, e nós vamos levar todo esse treinamento para a vida adulta, em qualquer lugar que você vá, na empresa, como mãe, como vendedora,
para todo lugar você vai levar essa crença, porque foram elas que foram formadas, você foi ensinado. Então, nessa jornada, houve acontecimentos positivos e negativos. Os negativos, com certeza, foram pessoas que causaram. E essas pessoas, você vai precisar reencontrar com elas e pedir perdão. Nem que seja de forma, quando eu fechar meu olhinho, e aí eu vou imaginar aquela pessoa, porque muita gente, infelizmente, quando a gente encontra, já faleceu. Mas é muito importante o perdão, é libertador. E encontra situações, infelizmente, né, de pessoas que foram abusadas. Ah, mas eu não vou perdoar, tu não sabe, tu não viveu o que eu vivi. Mas você não vai perdoar ele porque ele merece, você vai perdoar porque você merece ter paz de espírito, e o perdão ele é fundamental dentro do processo. Falando de perdão, tem uma frase que eu sempre reflito muito sobre ela, que é assim, né, que a falta de perdão é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Então, a importância de perdoar, porque enquanto eu não perdoo, eu estou me envenenando, né? Mas, dando continuidade nisso, você, para esse autoconhecimento e fazer o que você trouxe, você utiliza algumas ferramentas. Sim. Me fala um pouquinho das ferramentas que você utiliza com o mentorado, com o coach, né? Para que isso tenha a clareza devida. A gente começa porque dentro de um processo. Geralmente eu faço um acompanhamento de 3 meses. Então, são sessões que eu faço com o mentorado pode ser semanal ou quinzenal. Então, dentro da primeira sessão, a gente vai ali se conectar com ele, entender a história dele, vai começar a mapear ali, trazer para ele consciência do estado atual dele, para que ele entenda onde ele está, porque quando a gente pega um Uber, qual é a primeira coisa que o Uber pergunta da gente? Para onde a senhora vai, né? Aonde estamos? Para depois eu colocar para onde eu vou. Então, eu preciso identificar aquele momento de consciência, aonde eu estou e para onde eu quero ir. Essa é a nossa primeira ferramenta, é a ferramenta de trazer a consciência, aonde a gente vai ali mapear o MAS, que nós chamamos, né, que é o pilar, que são 11 pilares: espiritual, emocional, filhos, conjugal, servir, saúde. Então, a gente mapeia todas essas áreas, onde ele mesmo vai se dar uma nota, e através dessa nota ele vai ter consciência se a roda dele roda ou se ela não roda. Então, essa é a nossa primeira ferramenta, é a ferramenta de consciência. E através desse mapeamento, a gente segue com as outras, né, que dependendo do resultado que a gente obtém ali naquele momento, aí seguem as outras ferramentas. Interessante que a gente falou ainda agora, que todos os episódios a gente fala de autoconhecimento, né? Mas esse é o terceiro episódio também que a gente fala de abuso. Então, é até interessante, né, a gente trazer assim, essa questão dessa pauta. E você está falando da roda não girar, muitas vezes a roda ela trava em traumas do passado, por isso que eu trouxe esse tema do abuso, né? Que esses traumas do passado, eles fazem com que algum segmento daquela roda, né, do coach, ela não vá à frente. É interessante a gente colocar até a produção, a gente colocar aqui a roda, né, a roda do mais, né, vida, né, que é a roda da vida, para os telespectadores, assim, para as pessoas que estão aqui, nossos seguidores, nossas poderosas assistindo, para elas conhecerem que, na verdade, é um instrumento que se utiliza, né, que ele vai identificar esses pontos da vida. A gente utiliza, muito interessante essa ferramenta, porque a gente utiliza em vários processos, inclusive na nutrição comportamental, eu utilizo também com o paciente, porque a gente não pode falar sobre alimentação, sobre comportamento, se a gente também não avaliar o ser humano como um todo, né? Então, essa ferramenta é uma ferramenta que ela é adaptada para vários segmentos. E a da nutrição comportamental é muito interessante também, porque a gente vai mapear o que é que está, né, dificultando a relação do ser humano com a comida. E esse nível de consciência, ele é muito importante, porque quanto mais
consciência você tem, Uhum. mais clareza do que você quer e de onde você precisa melhorar. Por exemplo, muitas vezes no passado foi considerado assim, um sucesso profissional é ótimo. Tem dinheiro, tem casa, tem viagem. Tá tudo certo. Todo Tá tudo ano certo. comprou um carro novo, mas não consegue assistir o jogo de futebol do filho. Exato. Mas É- não é- olhou para a própria É bem interessante como a necessidade da gente família. tá fazendo, muitas pessoas fazendo um movimento contrário, né? Então você vê que o que hoje é sucesso, pelo que a gente tem estudado nessa nossa jornada aí nesses últimos 2 anos, que o sucesso é você trabalhar menos e ganhar mais. Então Uhum. é esse que é o sucesso. Então tudo que a gente tá tentando, evoluindo, caminhando para isso, para que a gente consiga, né, trabalhar menos e ganhar mais, né? Olha aí, os meninos conseguiram colocar a roda da vida. Uau. Então, Agora essa- explica pra gente, Tati, o que é essa roda da vida? Como é que se utiliza essa roda da vida? Essa roda da vida, ela, como vocês estão vendo aqui, a nossa tem 11 pilares. Essa aqui tem quantos? 3, 6, né? Esse Tem tá 11 com também? 10, esse tá com Tem 10, 10. eu acho. A nossa tem 11, É, né? que mas é o- enfim, assim é o conceito geral, né? O conceito geral é que a gente vai mapeando, né, cada área da vida ali, e aí a pessoa mesmo, não é eu vou fazendo algumas perguntas, né, bem profundas, nós chamamos de PPS, perguntas poderosas de sabedoria, aonde essa pessoa vai trazendo consciência, ela vai trazendo a resposta de dentro de si. E pasmem, geralmente essa resposta ela vem com uma lágrima. Nossa. E ela vai tendo consciência do que realmente, como ela é como mãe, como ela é como empreendedora, como ela é como profissional, como tais emoções dela. Geralmente eu trabalho com mulheres, então é essa consciência que vai vindo. E não tem como você não ou chorar, né, ou ficar ali abismada com o resultado. Porque realmente a gente vive ali no automático. Ah, não, tá tudo bem, eu vou para a igreja, eu malho, eu cuido do meu profissional. Mas e aí, quando eu te pergunto, como é que tá teu relacionamento com teus filhos? Tem tempo de qualidade? Tem amor, tem toque, tem beijo. Teu filho escuta quantas vezes que você ama. O teu cônjuge, quantas vezes tu diz que ama ele. Tem sexo de qualidade, com quantidade. Tem amor, tem toque. E isso é muito importante. Então, ela avalia um todo. Isso é importante. Muito legal, e inclusive assim, para as pessoas terem uma clareza disso, né? Ninguém vai ser 100% em tudo sempre. Isso que é importante, é a questão do equilíbrio, né? Porque tem áreas que estão esquecidas mesmo na vida da pessoa. E aí, por isso que, na verdade, ela trava, né? Porque a roda não está girando, como fala nesse mundo do coach, né? Sim. A roda não está girando. E o que você detecta mais? Quais são as principais travas que você tem percebido que as pessoas vêm com aquela dificuldade? Geralmente as pessoas chegam, eu tô com um problema financeiro. Uhum. Eu tô com um problema profissional. Eu quero crescer mais como profissional. Eu quero melhorar. Aí a gente vai fazer o mapeamento. Mas aí você identifica que não Aí é a só gente- no profissional que a ela gente tem problema. identifica- É só Fica aqui. reflexo de outro É problema. só a queixa principal. A questão é tudo emocional. Nós somos movidos pelas nossas emoções. Tudo que eu faço é baseado na emoção. E emoção é energia, só que aquela energia, ela precisa ser direcionada, né? E aí o que você falou da questão do Uber. Se você não sabe para onde você vai, não é sobre se você se movimentar, né? Porque você pode ficar igual aquelas Sobre baratas ter doidas que fica para um direção. lado e para o outro. Sobre você ter direção. Você vai se movimentar devagar, mas você indo para a mesma direção, você chega mais rápido do que quem está se locomovendo rapidamente, mas está de forma errática, né? Então, isso é muito, muito interessante. E, assim, eu tenho, assim, umas curiosidades, né? De quando as pessoas entram nesse processo, que é um processo estruturado, tudo. Como as pessoas apresentam muita resistência desse Sim. processo de mudança, Sim. como é que você consegue o resultado quando a pessoa não quer mudar? Quando ela não quer, a gente percebe. E ali mesmo a gente tem que trazer essa consciência. Não é o seu momento. Não estou dizendo que não é para você. Mas talvez não seja o seu momento. Em outro momento a gente pode tentar iniciar um processo. Porque realmente a pessoa tem que ter essa clareza e essa consciência que ela
precisa de ajuda. Porque Só de ela se procurar, eu acho que ela já tá mudando, né? Eu também Mas sabe que às Mas vezes- tem gente eu que- procuraria Mas ser às vezes a sincera. pessoa Exato, procura, por mas- exemplo, como ela falou, a pessoa procurou por causa do dinheiro. Mas muitas vezes essa mulher, ela tá comprando muito porque o casamento dela é infeliz. Então ela nunca vai ter dinheiro. É, Por pode quê? ser. Porque ela tenta suprir certas necessidades. Eu tenho pacientes com esse problema. Eu tenho uma paciente, uma advogada, que ela tinha tipo assim. Ela me teclou uma vez. Ali eu encontrei 3 blazers que eu nunca usei, que estão com etiqueta aqui no meu guarda-roupa. Porque a gente fez o quê? Um movimento com ela, que a gente fez um washout, né? Ali pegou tudo quanto era roupa que ela não precisava, chamou uma consultora de imagem. Aí ela fez um trabalho de limpeza desse guarda-roupa. E a grande maioria das coisas, ela não tinha nem peça, digamos que não prestava. E nem que tivesse tão usada. Foi tudo para bazar, foi vendido. E ela fez uma viagem maravilhosa com o marido, que estava com problema, né? Foi tipo assim, meio que o resgate da relação, uma lua de mel. E essa advogada resgatou a relação, se livrou do excesso de roupa, percebeu que não era na compra que estava o problema dela. Então, muitas vezes, mesmo assim, eu não sou coach, gente, não sou psicóloga, né? Eu sou psiquiatra, mas esse trabalho que a gente começa a mexer no emocional da pessoa, ela veio com o quê? Ela veio com as finanças bagunçadas. Só que ela estava deprimida, né? E ela acreditava que a depressão dela era por problema financeiro e não tinha nada a ver. Então, eu tenho certeza que assim como essa história que eu tô contando, ela tem todo dia uma história dessa. Todo não dia, é, Tati? porque Conta pra gente. Porque uma história geralmente mais é como eu interessante falei, aí que né? você As tenha. pessoas chegam, eu tô com problema financeiro, não consigo ter dinheiro. Da mesma forma que o dinheiro chega na minha vida, ele escorre feito água. Aí a pessoa chega com essa demanda, mas essa demanda ela é um reflexo das emoções dela que precisam ser restauradas ali, precisam ser revistas, curadas, e através do processo a gente vai fazer as ferramentas necessárias para que venha a consciência em que momento foi, porque esse problema tem uma origem, e nesse momento a gente começa a trabalhar. E dentro do processo ela vai se encontrando, dentro desse processo vai aparecendo vários, é como descascar uma cebola. Você vai tirando a casca de cima e vai aparecendo mais uma, até você encontrar a essência. Tem cebola que eu encontro que é bem pequenininha, mas tem cebola que é um cebolão, até encontrar a essência. Não. Então, são várias demandas. O meu problema não é igual ao problema do colega, não é igual ao problema delas, entendeu? Então, assim, é o tamanho da cebola. E aí a gente faz. E eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que o Titanic afundou? Para vocês entenderem melhor. Vamos fazer uma analogia. Ele desafiou Deus. Eles desafiaram Deus. Tinha no casco lá na frente. Nem Deus afunda esse barco. Eu acho que foi mais É verdade, eu acho que foi isso. Não, foi E na também hora que ele foi também o lançar, capitão, né? A pessoa que fez o lançamento falou, nem Deus. É verdade. Mas E tem também a história do capitão, Eu né? captei a sua pergunta. O que afundou ele foi a parte do iceberg que não Arrogância. estava visível. Foi aquilo que não estava visível que afundou Foi o a Titanic. arrogância que afundou o Titanic. Porque o que aconteceu foi que ele bateu na parte do iceberg que estava submersa. E aí foi isso que fez romper o casco e fez com que ele afundasse, não foi? Uau, parabéns para ela! Ela conseguiu essa resposta. Porque geralmente você chega trazendo para nós, você chega com um problema que você me diz, eu tô com um problema financeiro, eu tô com um problema no meu relacionamento, eu tô com um problema com meus filhos, para quem tem filhos adolescentes. São vários problemas que a gente senta e ouve. Mas aquele é o que está imerso. Aí a gente vai aplicando as ferramentas e ela vai entender que não é aquele problema. O real problema é o que está submerso. E essa que não é a está analogia. aparecendo. E é isso que a Agora gente conta trabalha. pra gente uma história aí de uma pessoa assim que fez assim aquela transformação e que você viu que era um grande desafio. Fala assim de uma história realmente de dor. Traz um caos, a gente adora uma fofoca. Uau! Então eu vou falar de mim. Olha, arrasou. De mim. Gente, Conta, a minha amiga, história já quero ela é saber surreal. tudo. Eu sou uma mãe de 3 filhos, né? Eu tenho uma filha de 19 anos e um filho de 9 e um de 3. Eu geralmente chegava para contar, meu problema é meu marido. Meu problema é meus filhos, que são rebeldes.
Mas eu não conseguia enxergar que as minhas emoções transformavam eles naquilo que eu dizia que era o problema. Mas eu conheci uma palavrinha chamada autorresponsabilidade. Perfeito. Aonde eu entendi que eu fazia com que eles alimentassem os meus vícios emocionais que eu trouxe lá da minha infância. Por quê? Porque fui uma pessoa eu venho de uma família muito disfuncional, né? Um caso de um pai alcoólatra, né? Com uma mãe que se dedicava ali para sua família, mas que o pai era perfeito até encontrar o álcool. Então, quando ele encontrava o álcool, ele agredia a mamãe fisicamente, não só fisicamente, mas psicologicamente, né, que é o pior. Então, assim, eu cresci vendo tudo aquilo. E tá entendendo que no processo a nossa idade ela vai sendo deturpada. Nós nascemos perfeitos, nós nascemos para amar e ser amados. E aí dentro do meu lar era um caos. E aquilo foi moldando as minhas crenças. E o que eu cresci dizendo? Nenhum homem vai fazer o que ele faz com a minha mãe. Nenhum homem vai me bater. Nenhum homem vai me machucar. Eu não vou aceitar isso. E aí, dessa história, com 5 anos, a minha avó me tirou de dentro do meu lar e eu fui morar com a minha avó. Então, já fui criada em um outro ambiente. Aí vem mais crenças negativas, aonde eu dizia, eu não sou importante. Porque meus pais nem fizeram questão de mim. A minha criança dizia isso. E eu fui crescendo com esse sentimento. Lógico que eu era uma criança totalmente alegre, feliz, brincava, tudo. Mas, quando fui arrancada do meu lar, isso já foi diminuindo. E foi diminuindo, até que eu me tornei uma adolescente rebelde. Onde eu virei uma bomba relógio. A resposta era na ponta da língua. Por quê? Não tive aquele ambiente familiar, não tinha aquele toque. Lembra que eu falei do toque, do abraço, da validação? Não tinha isso, né? Minha avó me deu o que ela tinha. Amo e honro a vida da minha avó. Sou muito grata, né? Graças a Deus. Foi com muito esforço, nunca repeti de ano, fiz o meu ensino médio, entrei para a faculdade, mas sempre foi com muito esforço. Então, poderia ter sido mais leve se o ambiente tivesse sido bem estruturado. E essa é a minha história. Hoje, o meu lar, no início, antes de conhecer essa metodologia, era um caos, porque eu levei o caos da minha casa anterior, do meu ninho, para onde eu fosse. Para onde eu fosse. Não que eu era ela era um monstro. Não, mas em certos momentos eu trazia. Mas todos nós temos um monstrinho dentro da gente que tem alguma hora que aparece. Aí né? eu trazia toda vez, né? Tipo assim, ativava aquele gatilho. E então, assim, eu fiz muito isso com a minha filha, que tem 19, né? Graças a Deus, depois que conheci essa metodologia, já foi transformado. Tive que sentar com a minha filha. Minha filha, como eu sou como mãe para vocês, gente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o momento da tua vida que você conheceu Jesus? E que você se converteu? Em 2015, eu tenho uma tia, né, que ela é cristã. E aí ela disse que ela entrou numa igreja, se eu queria conhecer, e aí eu já estava com o meu segundo marido, porque eu tive um primeiro marido, onde eu destruí o casamento com as minhas próprias mãos, pelos vícios que levei. Eu sempre queria ser o homem da relação, eu queria mandar. Então, assim, já entende como é que era, né? Então, não deu certo. O segundo já deu certo, porque já foi com uma outra estrutura mentalidade, mental. Né? Mentalidade. E hoje, outra estrutura mental. E aí nós conhecemos Jesus, eu estava grávida do meu primeiro filho com ele. E aí lá foi uma jornada, mas dentro da igreja, doente porque estava cuidando ali do espiritual. Apenas. Chegava em casa, quando eu estava lá no culto, estava uma maravilha, estava recebendo a palavra. E outra, não tinha aquela... Saiu da igreja... Vou consultar aqui a leitura, vou ler, vou entender. Não, eu só ouvia. O culto acabou, vou para casa. O culto acabou a relação com Deus, né? Não tinha tempo então era isso. Quando eu voltava para casa, estava lá, no travesseiro, os pensamentos aleatórios, que eram vários. Não entender, a crença de não merecimento. Meu Deus, eu tenho uma família. Meu Deus, eu tenho filhos, entendeu? Então, ficava, como é ser mãe, como é ser... Então, assim, eu aprendi de uma maneira muito pesada.
porque poderia ter sido mais leve. E aí, quando eu encontrei a outra denominação que eu estou agora, né, inteligência emocional pura ali, entrei na escola de líderes e, gente, meu relacionamento com Deus hoje é 10. Quando eu comecei a roda da vida, o mais, era, vamos dizer, 5, 8, porque eu não tinha uma relação profunda com Deus, eu não tinha um momento ali só para eu e ele, para eu ler, para eu entender, para eu interpretar. Não, eu só entendia o que era falado no culto. Então, hoje eu tenho uma relação profunda com o Senhor. E o meu lar é um lugar de paz, hoje é o céu. E os meus filhos hoje dizem, a minha mãe é uma mãe extraordinária. O meu esposo diz. A mulher de Provérbios é reconhecida pelo marido na praça, louvada pelos filhos, né? Então, essa é a verdadeira mulher de do Provérbios 31. E hoje a minha realidade ela é totalmente diferente de quando eu comecei. Hoje o meu esposo diz, obrigada por você existir. Hoje tem amor, tem abraço, tem toque, tem sexo de qualidade. Hoje tem aquele convívio familiar, o dia das crianças, o nosso dia, que é muito importante para quem é casado. Perfeito. Entendeu? Então, assim, é um outro ambiente. E isso é possível quando você se conhece. Porque até eu me conhecer, isso não era possível. E mexer lá nas feridinhas. Houve muito perdão. E Tua volta história a é linda, consciência Tati. o tempo todo, né? Olha, gente, eu quero falar uma coisa aqui diretamente para você. Muitas vezes você pode assistir esses episódios e você dizer assim, nossa, essas mulheres mudaram a sua vida, mudaram a sua história, mas eu acho que isso não é para mim. Então, é muito fácil você estar pensando dessa forma, porque você não consegue encontrar formas de você mudar a sua realidade. Mas nós sempre procuramos trazer aqui mulheres que fizeram mudanças de vida, porque isso é possível sim. Nós 4 já mudamos a nossa vida, nós 5, a Tati aqui conosco, também te traz uma mudança de vida. E você precisa fazer uma coisa muito importante: escolha. Escolha é a melhor coisa que você pode fazer. Você pode ter uma história diferente, você pode ter uma vida diferente, mas para isso você precisa fazer escolha. Se você vai participar de um método, contratar uma coach, se você vai fazer um processo como esse, de 2, 3, 4, 5 meses, porque muitas vezes não é só o processo que você vai fazer com ela, é uma mudança que você vai fazer vários investimentos. Nós conversávamos hoje, antes do episódio, que em um ano, Tati, em um ano que nós estamos juntas aqui, agora já a gente está com 1 ano e 2, 3 meses, todas nós embarcamos numa caminhada, né, de fazermos vários cursos. Então, quando as pessoas vêm aqui, que elas trazem as suas ferramentas, geralmente a gente percebe, poxa, isso aqui ia ser legal para mim. E a gente faz aquele curso, adere àquela metodologia da pessoa. Isso fez com que nossas vidas evoluíssem muito. Uau. Mas é uma busca de autoconhecimento, uma busca de conhecimento, de autoconhecimento, né, e de conexões que a gente estabelece. Então, é muito importante que para nós, né, eu falo em nome de todas nós, é muito importante para nós que as mulheres entendam que ela pode mudar a própria vida, mas ela precisa escolher. Sim. E é verdade isso, sabe, Tati? Tem um curso É verdade em esse Manaus. bilhete. A chance de você encontrar nós 4 lá é alta. Nós estamos ficando sócia do Teatro Manauara. E coisas boas e coisas mais ou menos. Tem uns que a gente não gosta Tem muito, uns que a gente não gostou Não, muito, mas foi olha curso, só, nós estamos lá isso fazendo. é uma elevação de nível já, porque quando a gente vai num treinamento, a gente consegue perceber algumas coisas, falar assim, já sei o que vem a seguir, porque isso vem dessa busca, né, do conhecimento. Então, elas foram, nenhuma eu não fui. E aí, qual foi o pitch? Qual foi o pitch de venda? Por isso foi o diagnóstico. Não, mas olha só, até mesmo um treinamento que a gente foi mais recente, que a gente não gostou muito, teve umas coisas que foram interessantes. E é isso que eu quero também. É importante você saber que qualquer circunstância que você esteja, mesmo que ela não seja, nossa, esse cara não me ensinou. Você que não quis aprender, porque alguma coisa ele ensinou, mesmo que seja não fazer aquilo que ele faz, né? Ó, eu conectei com uma moça que estava na minha direita,
né? Que está fazendo faculdade de psicologia, mas ela é empresária, tem um negócio dela. Eu conectei com um rapaz de 18 anos que fez um curso de inteligência emocional. O sonho dele é fazer uma palestra e eu disse, a gente vai fazer essa tua palestra. O palestrante, mesmo sendo assim, não foi uma coisa tão positiva para mim, mas ele teve 2 técnicas que ele utilizou. Uma foi de ativação por movimento e voz, e a outra foi aquela dinâmica de interação que ele fez quando todo mundo levantou no teatro, que era uma dinâmica que eu já conhecia, mas que eu disse, poxa, realmente, olha, essa dinâmica é legal, e eu nunca mais apliquei. Então, vou fazer. Você sempre precisa estar com a mente aberta para você saber que até no ambiente que talvez a pessoa não esteja colaborando tanto diretamente contigo, indiretamente você tem muito a aprender. Foi um evento bem organizado. Quando nós chegamos, tinha várias pessoas na frente. Como a gente vai muito no Manauara, a gente está muito acostumada com fila. A metodologia que ele aplicou não tinha fila. É verdade. A gente entendeu? Então, o que eu vou aproveitar desse momento? O que eu vou tirar daqui? Tudo é aula. Tudo Quem é que fala? é aula. Francisco Lemos, beijo, nosso mentor maravilhoso. Próximo episódio, aguardem que ele mas vai não vai ter episódio com Francisco Lemos. Francisco, você me deve a indicação, tá? E você precisa aderir à mentoria. Mas sabe como a gente começou? A gente começou o podcast da loja, né? Ou do consultório que a gente fez aquela live, né? Verdade. E a gente começou também, né, na consultoria com o Chiro, com a Gisele. Exato. A gente começou Tudo muito, começou a gente ali. começando ali, foi naquela época da E fique assim registrado que nós somos gratas a todos os mentores e mesmo pessoas que não são mentores, mas assim, que são consultores, colaboradores, amigos que nós tivemos e que nós já passamos. Cada convidada nos faz refletir. Você falando agora, teve muita coisa, Tati, que você falou, que tipo assim, vai passando um filmezinho na cabeça da gente, a gente vai se perguntando. Então, meninas que vocês estão aqui acompanhando, todas as convidadas que nós trazemos e convidados também, que a gente teve poucos homens aqui nesse processo, eles nos edificam, eles colaboram com a nossa vida. Mas por quê? Porque nós resolvemos ter uma mentalidade de mudança, um mindset, né, como fala no livro, de crescimento. Então, se você tiver uma mentalidade fixa, um mindset fixo, você não vai se desenvolver. Quando você tem um mindset de crescimento, por mais que você esteja aqui como coach, a gente já conhece a roda da vida e tudo, a gente sabe que você vai ter a sua história, você vai ter o seu conteúdo, você vai ter aquela reflexão que você vai trazer e que a gente vai carregar para o nosso coração. Então, a gente só tem que te agradecer, Tati. Muito obrigada. Como é que a por gente você te estar aqui, encontra? viu? Como é que é? Me conta, assim, tu tem um escritório, tu Eu recebe as tenho o pessoas. Instagram, né? Instagram. Agora Já conta que eu já quero te seguir, Tatiane amiga. Gama Coach. E aí eu me conecto com as pessoas. Hoje, o que mais conecta, gente, realmente a metodologia que eu conheci transformou a minha vida, né, num todo. Primeiramente Deus, porque Deus é o criador de tudo, então ele criou o homem e deu a inteligência para ele e essa metodologia foi criada. Mas se eu não me dedicasse a aprender, a sentar, a aceitar a minha história, hoje a minha história se conecta com a história de muitas mulheres, no casamento, em um momento da infância, a minha história se conecta com várias pessoas. E é como você disse, todo mundo tem algo para ensinar para gente. De todo lugar, do porteiro ao diretor da empresa. Então, todo mundo vai te passar uma lição de vida. É você saber extrair o melhor da pessoa. Isso é a inteligência emocional. O que é bom para mim? O que eu posso tirar do fulano? O que eu posso tirar do ciclano? Isso eu quero, isso eu não quero. E você vai fazendo o seu cheque diário, o poder do todo dia. Você todo o tempo ali está tentando aprender com as pessoas. E a gente também trabalha com lugares certos, pessoas certas, buscando o conhecimento certo. Porque é isso que eleva o nosso nível de mentalidade. É os aprendizados diários. E é isso, gente. Eu queria dizer para vocês que o que realmente Então já deixa teu recadinho ali naquela câmera falando para nossa Pod Rosa, que nossa seguidora, qual é a mensagem, essa mensagem que você quer deixar aqui. Para as mulheres. A mensagem é: eu quero voltar ao perdão. Perdoe-se. Arrasou. Perdoe-se. Não adianta você perdoar os outros se você não se perdoa. Você não é isso que as pessoas diziam. Isso não te identifica. O que identifica é o que você vai fazer daqui para frente. 90%
é o que aconteceu com você. 10% é o que te aconteceu e 90% é o que você vai fazer para transformar essa tua história numa história de sucesso. E a tua história que tu conta de fracasso, de derrota chorando, ela vai ser a história mais linda que tu vai contar sorrindo. Porque não foi fácil para mim chegar nesse nível de contar a minha história, que aqui eu resumi, mas ela tem os momentos bem delicados. Não é fácil você contar uma história como a minha, com um sorriso no rosto. Mas hoje eu sou muito grata pela minha história. Eu sou muito grata por tudo que me aconteceu, me trouxe maturidade, houve um perdão. Hoje o meu pai não é mais alcoólatra, meu pai serve ao Senhor. Ele, Glória a minha a Deus. mãe, meu pai está Glória a transformado. Então, mas eu fui o Moisés de dentro da minha casa. Amém. Amém. Que Ai, vocês sejam o Moisés da casa de vocês. Amém. Amém. Se Assim permitam. seja. Perfeito. Poderosa, muito obrigada por você ter estado conosco nesse episódio maravilhoso aqui com a Tatiane Gama. Muito obrigada, Emocionante. Tati, pelo seu Emocionante. depoimento. E eu te desafio a enviar essa mensagem para 5 mulheres que precisam ouvir isso, que precisam aprender o que é inteligência emocional e como que ela pode transformar a tua vida. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.